Porcada eliminada, mano. Eliminada assim, com o Corinthians jogando muita bola, mano. Metendo 3-0 no agregado. E a arbitragem, que pra mim seria preocupante, foi muito bem. Inclusive o árbitro de vídeo que teve aquela frase polêmica dele dizendo que o Corinthians tem que se fuder. Cara, foi muito bem. Não teve tantas polêmicas, apesar de que eu sei que essa porcada vai reclamar de polêmica, porque eles não conseguem, né? Eles não conseguem ganhar o jogo sem a ajuda da arbitragem. E quando a arbitragem é imparcial, eles vão reclamar, vão dizer que foram garfados. O que acontece? Logo aos 7 ou 10 minutos de primeiro tempo, acho que é o Moreno, não vou lembrar o nome do carinha, dá uma cabeçada no Martinez, sem a bola em jogo. Assim, ia cobrar um escanteio dentro da área, ele deu uma cabeçada. Expulso, mano. Eu não sei o que aconteceu. O Palmeiras já entrou sem cabeça. Já entrou. Já entrou descabeçado. Já entrou totalmente pilhado, totalmente desestabilizado. E o cara vai e é expulso logo no começo do jogo. Só que o que acontece? Depois da expulsão, o Palmeiras melhora bastante. E a gente começa a errar muito, principalmente defensivamente. E aí eu começo a ficar tenso, porque nossa vantagem era só de um gol. Mas, mano, a gente teve hoje dois volantes jogando muita bola, o Ranieri e o Martinez. O Ranieri já tem uns 2, 3 jogos que ele tá jogando muita bola. Eu lembro que eu falei aqui no canal, no começo, quando o Ranieri tava oscilando bastante, que eu queria ver o Ranieri do Cuiabá, que o Ranieri jogando no Cuiabá, que não tava brigando por título nenhum, em 2023, se eu não me engano, tinha sido eleito um dos melhores, acho que o segundo ou terceiro melhor volante da competição, pelo Cuiabá. E eu queria ver isso no Corinthians. E, cara, até o momento ele tá caminhando para voltar a ser esse Ranieri. Isso já não é, porque as últimas 2, 3 partidas dele foi excelente. Jogou muito contra o Cruzeiro, jogou muito contra o Botafogo, jogou muito esses 2 jogos contra o Palmeiras. E o Martinez também jogou muita bola. O Martinez era para ele ter saído no primeiro tempo, porque ele sofre um... Não sei se ele sofre uma pancada ou ele só sente uma dor na perna. E o Dorival fala, não, você vai ficar. E ele fica. Sentiu, né, uma esticada na perna. Ele sentiu alguma coisa e ele fica. E aí a gente ainda teve logo no primeiro tempo, no finalzinho, o Memphis sentindo na perna também. No momento que ele vai dar uma arrancada lá, ele já cai, já põe a mão na perna. Não sei o que foi, eu sei que teve treta dele com o Torres no treino, não sei se foi essa pancada aí que o Torres deu nele que pode ter gerado uma lesão, não sei, só sei que o Memphis saiu aos 43 do primeiro tempo, mais ou menos. E eu já fiquei preocupado ainda mais, porque o Palmeiras estava melhor no jogo e a gente perde o Memphis. Só que logo em seguida vem um escanteio que o Garro cobra e o Bidu faz o gol. O Bidu, alguém escora pra ele, não sei se é o Gustavo Henrique ou se é o Ramalho, alguém escora pra ele tira e bate. Aí tem toda aquela polêmica, né, que ele obstruiu o goleiro. Mano, o Bidu tava parado, literalmente parado, o goleiro veio pra cima dele. E outra, eles se trombaram, beleza, só que a bola não foi direto no Bidu. Foi em alguém pra alguém escorar pro Bidu, e nesse meio tempo, deu tempo, pro Everton voltar pra dentro do gol. Ou seja, mesmo que eles se trombassem, que eles se trombaram mesmo assim, não foi suficiente pra tirar ele do gol, pra tirar ele da bola. Então, pra mim, só falação, como sempre, né? Eles gostam de chorar. Então é a chorcada. E acaba o primeiro tempo, Corinthians 1, Palmeiras 0. Eu já tava com o coração na mão, porque o Corinthians não tava jogando bem no primeiro tempo. Só que volta pro segundo tempo, jogando muita bola, brigando por todas as bolas, brigando em todas as divididas, ganhando no pé de ferro, apesar de o Bidu ter perdido alguns pés de ferro, mas tava com crédito. O Romero, bom, eu vou dizer aqui que o jogo foi 10-10, porque o Romero é um a menos. Eu não vi o Romero tocar na bola, é um cara que eu já defendi um tempo, já faz muito tempo já que eu defendia, hoje não defendo mais, mas que não dá mais, mano, não dá mais. Renovaram com ele, mas pior decisão foi ter renovado. Ano que vem é pra ele ir embora. Então, é um cara que é inútil. Meio pesado falar isso, mas ele é inútil pro time. Ele não agrega em nada, não agrega marcando, não agrega atacando, não agrega nem dando passe, nem tabelando. Foi nulo. Era melhor ter colocado até o Dieguinho da base, deixar ele e o Yuri, do que o Romero. E por falar no Yuri, viu o Yuri se movimentando bastante, principalmente fora da área, usando bastante da velocidade dele, que é o ponto forte dele, mas a gente ainda vê que ele tá fora de ritmo. A gente ainda vê que ele não tá 100%, que o físico dele ainda não tá respondendo como devia responder, e que também ele foi muito bem perseguido, sofreu várias porradas, apanhou bastante, e inclusive
pisaram no pé dele, ele acabou sendo substituído com dor Na verdade, bateram bastante, né? Como eu falei, já entraram descabeçado, porque teve o Carrilho que saiu porque levou alguém, caiu, mas aí eu não vou condenar porque não foi o cara que bateu nele, o cara caiu por cima da perna do Carrilho e o Carrilho se machucou. Mas o Yuri pisaram no Yuri, o Martins se machucou. Aquela estrangulada no Yuri lá que o juiz nem viu. Derrubaram o Yuri, o cara empurrou a cabeça do Yuri contra o chão, o juiz. No mais, a arbitragem não foi ruim. O cara marcou tudo, expulsou quem devia expulsar, expulsou um outro aqui no finalzinho, que eu não sei exatamente quem foi, acho que foi Emiliano, né? Emiliano Martins. Expulsou porque ele pisou na perna do Romero, né? Você vê como os caras estavam realmente descontrolados e na maldade. E o gol do Gustavo Henrique foi outra coisa, né? A gente vê o Palmeiras só jogando na área, chuveirinho. Porque o Abel ele é meio louco, não entendi que ele tira o Vitor Roque, que era o cara que tava melhor no time, que tava fazendo fila em cima da zaga. Inclusive, eu acho que a nossa zaga tava errando bastante por causa do Vitor Roque. Então, eu acho que é por isso que a zaga melhora, porque o Vitor Roque sai, então a zaga não tem que se preocupar tanto com ele. E bota o Flaco Lopes, que é um jogador de área. Só que a gente tem o Gustavo Henrique, que tem 1,96 e é muito bom na bola aérea. Eu sei que muita gente, muito torcedor critica o Gustavo Henrique, mas ele é titular, mano, não tem como. Ele é o nosso melhor defensor na bola aérea, principalmente, é o Gustavo Henrique. A gente ainda precisa de um zagueiro rápido, porque na corrida o André Ramalho não ganha, na corrida o Gustavo Henrique não ganha. Mas na bola aérea, o Gustavo Henrique é o nosso melhor zagueiro. Então, o Palmeiras cruzou a bola na área o tempo todo. A jogada do Palmeiras já há muito tempo já é essa, desde que perde o Estevão, é essa a jogada que eles têm. Até mesmo quando tinha o Estevão, essa era a jogada deles, jogar a bola na área. E não foi efetivo, porque, como eu falei, a gente tem o Gustavo Henrique, que é um zagueiro muito bom. Só que ele também é bom ofensivamente, porque aí o Garro sofre uma falta perto da área, bola na área, o Gustavo Henrique sobe sozinho. Pouco tempo depois, teve um escanteio que mais uma vez o Gustavo Henrique sobe sozinho, só que a bola passa por ele. Então, é um jogador que bola aérea é com ele, defensiva e ofensivamente. E eu entendo que ele não tem idade para jogar todos os jogos, então, ao meu ver, a gente precisa, o que eu acho que devia ser feito, que eu acho que o Dorival não vai ter coragem de fazer. Choca titular, porque o Choca é mais rápido, o Choca é mais novo, o Choca tem mais intensidade, e Gustavo Henrique tem que ficar intercalado um ou outro, porque os dois são mais velhos e os dois não vão aguentar jogar os 90 minutos juntos. Os dois jogando juntos, os dois fazendo dupla são muito bons, mas a gente sabe que eles não vão poder jogar juntos sempre. Eu acho que o Choca tem que ter mais espaço, mais do que Kaká e mais do que o Félix Torres, principalmente o Félix Torres. E sobre a arbitragem, só um comentário. Tipo, eles vão falar que a gente ganhou, só que se tem uma coisa que o Daronco não faria é jogar no nosso favor. O Daronco... O que ele vai fazer é apitar certo. O Daronco apitou muito bem hoje. Teve o lance do Yuri, que ele não deu. Que o Yuri, né, o cara joga o Yuri contra o chão. Mas no mais, cara, foi correto. E não tem como... eu acho que assim, o torcedor palmeirense vai chiar, vai falar da arbitragem, porque eles só fazem isso. Mas eu acho que qualquer um que for analisar, não sendo nem corintiano nem palmeirense, se for imparcial, não vai reclamar da arbitragem. A arbitragem hoje foi bem. O Daronco não fez nada a nosso favor. Não fez nada. A única coisa que, sim, ele errou 2 vezes contra nós, inclusive. Uma vez, uma falta foi feita no Ranieri que ele não deu, e outra no Yuri. Ainda errou 2 vezes contra nós. Contra eles, pra mim foi tudo correto. Expulsou 2 caras da comissão técnica por reclamação. Não era... O gol lá do Bidu não foi falta em cima do Everton. Expulsou o Emiliano por causa da cabeçada. O Moreno por causa da cabeçada. Expulsou o Emiliano porque pisou no Romero. Expulsou um auxiliar nosso também. Pra mim, tudo correto. A arbitragem e os gols validados. E é isso, mano. Passamos na bola. Passamos jogando futebol. Com a cabeça no lugar. Com mentalidade. Com foco. E com força de vontade. Que é isso que o Corinthians tem. E que é o nosso diferencial. Sempre vai ser o nosso diferencial. O Corinthians é isso. O Corinthians sempre conquista os seus títulos. O Corinthians, cara, não é igual o Flamengo. Não é, sei lá, que nem o Atlético. É um time de craques, é um time de estrelas. O Corinthians não é, nunca foi, mano. O Corinthians é o time da força de vontade. É o time que não importa contra quem tá jogando, vai dar o seu sangue. É isso que a gente tem cobrado já há muito tempo desses jogadores que não estavam entregando isso. E graças a Deus estão começando a entregar. Então... A gente jogando com vontade, a gente briga pra ser campeão de qualquer coisa, certo? Então é isso. Se você não for inscrito, se inscreve. Eu tô pensando em começar a fazer lives durante a semana pra começar a falar do Corinthians. Eu vou ver se o meu canal já está habilitado pra isso.
porque aí eu quero começar a conversar com vocês sobre movimentação de mercado da bola, apesar de não estar rolando nada, né? Mas movimentação de mercado da bola, os próximos jogos, o que esperar pra essa temporada, o que esperar do Dorival. Fazer umas lives com vocês. Vai depender aí se o YouTube me libera pra fazer as lives, beleza? Então se inscreve também se não for inscrito, deixa o seu like e me siga nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui.